Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruno e você está em mais um vídeo sobre um livro do Chesterton. E hoje nós vamos falar sobre Santo Tomás de Aquino, publicado pela Ecclesiae. A primeira edição desse livro foi em 1933 e o Chesterton estava publicando em meio já a grandes obras sobre Santo Tomás, porque em 1879 o Papa Leão XIII tinha incentivado através de uma encíclica que a igreja voltasse, à teologia e filosofia de Santo Tomás. O autor Etienne Gilson, que era um grande historiador da Idade Média e também especialista em Santo Tomás de Aquino, já tinha falado que esse livro do Chesterton tinha sido assim o fechar com chave de ouro, porque ele tinha conseguido, num livro muito pequeno, falar o que eles tinham tentado escrever em dúzias e dúzias de obras, com uma linguagem filosófica, uma linguagem acadêmica, falar exatamente aquilo que eles estavam tentando salientar, de belo, de importante em Santo Tomás. Então, no geral, esse livro vai tratar do maniqueísmo, como que o maniqueísmo atacou a igreja por séculos e continua atacando, porque ele vai falar que o maniqueísmo revive de várias formas dentro da igreja, na história das heresias, e também como que os agostinianos estavam contra Santo Tomás e lutaram para que Santo Tomás não fosse à frente com os seus estudos, não fosse aceito pela igreja, e nesse sentido Santo Tomás foi, na verdade, o grande reformador da igreja, e não Lutero. Porque a reforma teria como objetivo levar a igreja à ortodoxia. E foi isso que Santo Tomás fez. Ele teve que fazer um grande esforço filosófico para trazer de novo a encarnação, o dogma da encarnação em equilíbrio na filosofia particular. Vamos falar disso um pouco mais devagar, Esse livro é exatamente a grande introdução ao tomismo, é usado em vários lugares como um livro obrigatório para entender Santo Tomás. Então, imagina a responsabilidade de eu tentar falar aqui em alguns minutos o que esse livro fala. Mas eu peguei uma linha muito específica para o que eu estava pesquisando, o que eu estou pesquisando, porque, infelizmente, eu me embrenhei nessa fissura de tentar conciliar o pensamento da reforma, conciliar não, ver as grandes diferenças da ortodoxia católica com o pensamento da reforma. Então, quando eu leio alguma coisa, isso salta aos meus olhos. Então, tirando toda a questão biográfica de Santo Tomás, como que ele se tornou frade, a luta dele para se tornar um religioso, as histórias que rondam em volta da vida de Santo Tomás, que estão no livro, eu acabei pegando essa linha de teológica, filosófica, as diferenças básicas entre a reforma e Santo Tomás. E um desses pontos que eu foquei foi a questão do agostinianismo. E eu quase caí no erro de achar que Santo Agostinho estava fazendo algo ruim com as suas obras. E aí é um contrassenso, porque Santo Agostinho é doutor da igreja, assim como Santo Tomás. Então, o que acontece, como Chesterton fala pelo menos umas 2 vezes aqui no livro, é a questão de ênfase. Então, você tem Agostinho com uma forma de pensar, e você tem Santo Tomás com outra forma de pensar, mas Santo Tomás vendo os frutos da teologia e filosofia de Santo Agostinho. E aí os agostinianos que descambaram para uma ênfase, um exagero platônico dentro da filosofia da Igreja Católica, que tinha que ser remediado, tinha que ser balanceado, e aí que Santo Tomás vai usar Aristóteles, para trazer luz, para trazer a igreja de volta ao equilíbrio, porque a Igreja Católica trabalha, o cristianismo é um equilíbrio de coisas que parecem que não podem se equilibrar, como a divindade e a humanidade de Deus, um Deus só e 3 pessoas. Esse é o balanço fino, que a doutrina cristã precisa ter. E quais são os pontos, que Chesterton vai falar aqui muito sobre Santo Agostinho, os agostinianos no geral, é que existe um lado puramente espiritual ou místico, do catolicismo, que tinha dominado os primeiros séculos ali da Igreja Católica. E os teólogos tinham aquele orgulho, de terem acesso a uma espiritualidade assim
inalcançável, inatingível, algo interior. E via um corpo como um guardanapo medíocre que envolvia a alma, que era a coisa mais incrível e mais pura, né? Aquilo que era necessário mesmo para a vida espiritual. E como se a sabedoria, né? Como se todo o conhecimento não tivesse uma âncora firme na realidade, na matéria. E esse é o exagero agostiniano que o Chesterton vai trazer aqui no livro. Assim, né, como existe esse equilíbrio entre corpo e mente, porque, assim, o ser humano é o corpo e a mente. Sem a mente, ele é um cadáver. E sem o corpo, ele é um espírito, ele não é um ser humano. Assim, a sabedoria tem que ter, né, esse equilíbrio entre o material, o espiritual, o transcendente, o imanente e tudo mais. A escola de Agostinho tratava a alma como o único tesouro necessário envolto por um guardanapo desprezível. E o perigo que se insinuava na igreja, que Santo Tomás remediou, foi um problema de ênfase, pois a doutrina da igreja nunca foi platônica e aristotélica. A doutrina da igreja sempre foi cristã, porque a doutrina da igreja não precisa, né? Não é que ela não precisa, é que ela não segue as modas filosóficas, mas particularmente, né, os teólogos, os padres, os religiosos, né, na sua concepção filosófica, estavam sim descambando para um exagero platônico, né, agostiniano. Na página 170 e na página 171 tem essa explicação muito clara. Ele diz o seguinte: os agostinianos enfatizavam a ideia da impotência do homem perante Deus, a onisciência de Deus acerca do destino do homem, a necessidade do santo temor e da humilhação do orgulho intelectual, mais do que as verdades opostas, não mentiras, as verdades opostas e correspondentes do livre-arbítrio, da dignidade do homem ou do bem das obras. Nisso, em certo sentido, eles conservavam a distintiva nota de Santo Agostinho, que mesmo agora é considerado em relação a isso o doutor determinístico da igreja. Mas há ênfases e ênfases, e estava chegando o tempo em que a ênfase em um lado significaria a completa rejeição do outro. Talvez, afinal, tudo começou com uma querela de monges, mas o Papa ainda aprenderia o quanto querelante um monge poderia ser. E aqui ele vai apontar para a reforma. Por quê? Porque Lutero era um monge agostiniano, né? Então, a querela entre agostinianos e Santo Tomás de Aquino teria uma continuação, né? Sairia ali de Santo Tomás para a reforma. E aí ele vai dizer o seguinte: se o grande reformador da igreja foi Santo Tomás, o Lutero foi simplesmente um reacionário, né? Ele conseguiu ali se vingar de Santo Tomás muitos anos depois, e por isso a simbologia, né, de Lutero queimando a Suma Teológica. O que Santo Tomás fez foi usar Aristóteles, né, para poder trazer esse equilíbrio. Santo Tomás queria recuperar o que era em essência o próprio corpo de Cristo, o corpo santificado do Filho do Homem que se tornara um meio miraculoso entre o céu e a terra. E ele queria o corpo e todos os seus sentidos, porque acreditava, certo ou errado, que essa era uma coisa cristã. Essa pode ser uma coisa mais humilde e rude que a mente platônica. Essa é a razão dela ser cristã, né? Porque o cristianismo, em essência, é a religião que diz que Deus se tornou carne. Isso tem um peso muito grande. A doutrina da encarnação, se ela for levada mesmo a sério, ela influencia todo o nosso pensamento a respeito do céu, a respeito da salvação, a respeito da dignidade do homem, né? E isso não pode ser negado. Enfim, a negação da matéria, né? Essa coisa da ênfase errada e você eliminar totalmente a matéria da equação da religião, ela vem do maniqueísmo, né? Não que ela seja sempre maniqueísmo, porque o maniqueísmo é igual ao feminismo. Ele pode, como ele não é verdadeiro, ele pode se tornar qualquer coisa que ele precise ser para influenciar a realidade. Então ele pode ser agnosticismo, né? Não, gnosticismo, ele pode ser calvinismo, ele pode ser várias coisas, ele pode aparecer em vários lugares, em potências diferentes ou em ênfases diferentes, né? Então ele é um movimento multiforme por causa disso, e ele ataca, né, aquilo que é imortal e imutável com uma mutabilidade imensa.
Qual que é o ponto dele, né? A natureza é má. Existe na natureza, na matéria, algo mal, né? Então ele vai trabalhar com dualismo, ou seja, um mal que se equivale ao bem, e vai, assim, em todo momento eu fico relutante em falar esse tipo de coisa, porque é muito forte, mas é o Chesterton que tá falando, não sou eu, né? Ele fala o seguinte, que os demônios criaram o mundo material. Tem essa ideia no gnosticismo, né? Quando você lê Santo Irineu de Leão. Os demônios criaram a matéria. E os espíritos bons só se ocupam com aquilo que é espiritual. E aí, ele vai dizer que no início isso é gnóstico e no final isso é calvinista. Porque no gnosticismo, o demônio age como Deus. Ele cria a matéria. E no calvinismo, Deus age como demônio, porque ele cria a perdição das almas. E qual que é a sutileza para resolver esse dilema? É a sutileza do texto. E viu Deus todas as coisas que tinha feito, e viu que era bom. Então, Deus trabalha com material. Ele cria materialmente aquilo que é bom. Ou seja, aí aqui você vai ver toda a questão de Santo Tomás, né, do ens, né, do ser das coisas. Elas são boas essencialmente e não por um decreto divino que seja jurídico. É de fato bom, a matéria é boa. O que pode acontecer, e aí ele vai dizer que o mal é uma invenção angélica, né? Padre Paulo fala isso. O mal é totalmente angélico, né? Foi o diabo que inventou o mau uso das coisas. Não tem aquela frase, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. Não, é lá que não tem boas intenções. Porque intenção ruim é o que faz o mal no mundo. Porque as coisas são boas, né? Não existe o mal material, existe o mau uso das coisas. E aqui, gente, eu vou terminar porque é impressionante como que tudo isso converge de novo para aquele texto do C.S. Lewis que deu início a toda a loucura, né, desses últimos meses na minha vida. Na página 100 de Cristianismo Puro e Simples, nessa edição da Thomas Nelson, eu vou ler de novo esse texto para vocês verem como que ele ainda continua me puxando, como que esse texto me incomoda, né, na questão da minha ignorância mesmo. Na página 100 ele vai dizer o seguinte: não se trata apenas, aqui ele está falando da nova vida difundida nos cristãos, não se trata apenas da difusão de uma ideia, trata-se de algo mais parecido com a evolução, um fato biológico ou suprabiológico. Não vale a pena tentar ser mais espiritual do que Deus. Tá vendo só? Deus é material, pois ele nunca pretendeu que o ser humano fosse uma criatura puramente espiritual. Por isso ele usa coisas materiais como pão e vinho para incutir nova vida em nós. Sacramento, Eucaristia, né? E a água também, ele usa água no batismo. Podemos até achar que isso é muito rudimentar e pouco espiritual. Até o Chesterton fala isso, né? Essa ideia pode parecer muito rude diante da mente platônica. Mas Deus não acha. Ele inventou o ato de comer. Ele gosta da matéria. Foi ele mesmo que a inventou. Então, gente, não tem como, né, não fazer essas ligações. Na verdade, o meu objetivo sempre é ligar essas coisas, é achar a verdade. E ela está, né, falada de várias formas, e a verdade não tem medo de ser investigada. Então, se esse vídeo te incomodou, né, por você ser reformado, por você ser calvinista, por você ser ateu, pesquisa, não fica bravo comigo, vai entender aquilo que eu estou falando. O livro é esse aqui, ó, Santo Tomás, Cristianismo Puro e Simples, como aconteceu a reforma do Hilaire Belloc. Vai pesquisar, sabe? Porque a verdade está dita em algum lugar. Não fica com raiva do que eu tô falando, né? Porque exatamente no momento em que eu parei de ter raiva, foi que eu consegui aproveitar, né, da verdade, que eu consegui aproveitar o que esses grandes homens falaram. Então é isso, gente. Fica aqui a minha super dica, tá? Tem a playlist aqui de Cristianismo Puro e Simples, se você quer conhecer mais da minha opinião sobre esse livro. Tem aqui embaixo também várias playlists, algumas playlists do Chesterton, né? E em breve eu vou terminar a playlist do
todos os caminhos levam a Roma. Bem, eu tô falando demais, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário, compra pelo link e até mais.